Quanto tempo faz que você está esperando uma resposta? Talvez seja uma oração antiga, um pedido que você repete há meses ou até anos, e às vezes parece que o céu permanece em silêncio. Você observa os dias passando, observa as estações mudando e se pergunta se Deus ainda se lembra daquilo que você pediu. Mas Deus nunca esqueceu nenhuma única palavra da tua oração. Quando você precisa de uma resposta, lembre-se que Deus viu a tua espera. Deus viu tuas lágrimas, Deus ouviu teu clamor e continua trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Daniel orou e durante dias não viu mudança alguma, nenhum sinal, nenhuma resposta visível, apenas silêncio. Mas desde o primeiro dia, Deus já havia enviado a resposta. O céu já estava em movimento, mesmo quando Daniel não conseguia perceber, porque o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Ele viu cada madrugada, Ele viu cada lágrima escondida, Ele viu cada momento em que você quase desistiu, mas continuou acreditando. Talvez a resposta não venha da maneira que você imaginou. Talvez o caminho seja diferente do que você planejou, mas Deus continua fiel ao que prometeu. O relógio dos homens corre depressa, mas Deus trabalha com perfeição. Ele não chega atrasado, Ele chega exatamente quando tudo está preparado. Continue confiando, continue orando, continue esperando, continue acreditando, porque o Deus que ouviu teu primeiro clamor não abandonará tua última oração. E quando a resposta chegar, você perceberá que Deus estava cuidando de detalhes que seus olhos jamais poderiam enxergar. Quando você precisa de uma resposta, Deus viu tua espera.
você precisava de esperança. Deus viu tua fé e preparou o melhor para você. A resposta pode não ter chegado ainda, mas já existe um Deus trabalhando nela. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Às vezes Ele está em silêncio porque está trabalhando em algo maior do que você imagina. Você abriu os olhos hoje com a mesma oração no coração, o mesmo pedido, a mesma necessidade e a mesma pergunta de ontem: Senhor, até quando? Você continua esperando aquela ligação, aquela cura, aquela mudança, aquela porta, aquele milagre que parece tão distante. Mas Deus conhece o peso da tua espera. Quando você precisa de uma resposta, Deus já viu cada lágrima. De uma direção, Deus já conhece o caminho. Quando você precisa de um milagre, Deus já está preparando o momento certo. José teve sonhos vindos de Deus, mas antes do cumprimento vieram o poço, a escravidão e a prisão. Em cada lugar de dor, parecia que a promessa estava mais distante, mas na verdade Deus estava conduzindo José para exatamente onde deveria estar. Porque Deus trabalha até nos capítulos difíceis. Deus vê tua espera, Deus vê teu esforço, Deus vê tua fé cansada e continua segurando tua mão quando ninguém mais percebe. Talvez você não entenda o motivo da demora, talvez não consiga enxergar sentido agora, mas existem coisas que Deus está alinhando que só farão sentido mais tarde. Há encontros sendo preparados, há portas sendo organizadas, há livramentos acontecendo e a resposta se aproximando, passo após passo. Não desista na véspera, não pare na última curva, não abandone a esperança quando Deus está tão perto de agir. Permaneça, confie, espere, creia. Um dia
dia José olhou para trás e percebeu que Deus esteve presente no poço, na prisão e também no palácio. Quando você precisa de uma resposta, Deus continua vendo tua espera. Quando você precisa de força, Deus continua sustentando tua fé. Quando você precisa de esperança, Deus continua cuidando do teu amanhã. O que hoje parece demora, amanhã será a prova de que Deus estava trabalhando o tempo todo. Talvez o que mais esteja doendo não seja a luta, mas a demora da resposta. Você continua olhando para a mesma situação, continua carregando a mesma preocupação, continua esperando a mesma mudança, e às vezes parece que nada está acontecendo. Os dias passam devagar, as noites ficam mais longas, e o coração começa a ficar cansado de esperar por algo que ainda não chegou. Mas Deus nunca mede o tempo como nós medimos. Quando você precisa de uma resposta, Deus vê tua espera. Quando você precisa de um sinal, Deus vê tua fé. Quando você precisa de um milagre, Deus vê tuas lágrimas e continua cuidando de tudo. Abraão recebeu uma promessa, mas os anos passaram e aquilo que Deus falou parecia cada vez mais impossível aos olhos humanos. Cada aniversário sem resposta, cada estação sem mudança, era uma prova para a fé. Mas Deus nunca esqueceu aquilo que havia prometido, porque as promessas de Deus não envelhecem. Deus não perdeu tua oração, Deus não ignorou teu clamor, Deus não se esqueceu do teu nome, nem daquilo que você entregou a Ele. Talvez você esteja esperando uma cura, talvez esteja esperando uma porta, talvez esteja esperando uma restauração, ou apenas uma direção para continuar. E enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus move circunstâncias. Enquanto você chora, Deus prepara
resposta. Confia mais um pouco, espera mais um pouco, permanece mais um pouco, porque Deus nunca falhou e não começará agora. Ele continua sendo fiel em cada detalhe. Assim como Abraão viu a promessa chegar, quando parecia impossível, você também verá a fidelidade de Deus se manifestar. Quando você precisa de uma resposta, Deus vê tua caminhada, Deus vê tua perseverança, Deus vê tua confiança e já está preparando o tempo certo para agir. A espera pode estar longa, mas Deus continua escrevendo um final cheio de graça. E se a resposta que você procura já estiver a caminho? E se Deus estiver trabalhando exatamente agora? Você olha para os céus e tudo parece silencioso. Olha para os dias passando e nada parece mudar. Olha para a promessa e ela parece cada vez mais distante. Então o coração começa a perguntar: até quando, Senhor? Até quando vou esperar? Até quando vou continuar acreditando, enquanto as lágrimas caem em segredo? Mas Deus nunca ficou indiferente à tua espera. Deus viu cada dia da tua caminhada, Deus viu cada lágrima escondida, Deus viu cada oração repetida e guardou todas elas diante do seu coração. Lázaro estava morto há 4 dias. Marta já não esperava mais nada. Maria já havia chorado tudo que podia, e o milagre parecia atrasado demais. Mas enquanto ela chorava, Jesus estava chegando. Enquanto elas pensavam que era tarde, Deus estava preparando um testemunho maior do que imaginavam. Porque o atraso dos homens não atrasa os planos de Deus. Quando você precisa de uma resposta, Deus já conhece tua necessidade. Quando você precisa de um milagre, Deus já conhece tua dor.
Quando você precisa de direção, Deus já conhece teu amanhã. Talvez hoje você esteja cansado de esperar pela mudança, cansado de lutar pela mesma causa, cansado de acreditar contra as circunstâncias. Mas existe algo acontecendo, além do que teus olhos conseguem enxergar. Existe uma mão invisível movendo situações e alinhando propósitos. Não abandone a fé na última curva da estrada. Não abandone a esperança na última noite da espera. Não abandone a confiança quando Deus está mais perto de agir. Porque o Senhor nunca esquece aqueles que confiam nele. E um dia você perceberá que Deus não ignorou teu clamor, não esqueceu tua oração, não abandonou tua história, nem por um segundo. Perseverança, e no tempo perfeito Ele responderá. O céu pode parecer silencioso, mas Deus continua ouvindo cada palavra da tua oração. Não é fácil esperar, principalmente quando o coração precisa tanto de uma resposta. Você já fez a mesma oração tantas vezes que até perdeu a conta. Já derramou lágrimas sobre o mesmo pedido, já entregou a mesma preocupação inúmeras vezes diante de Deus. E às vezes o silêncio parece pesado, parece que nada está mudando, parece que o céu fechou as portas e esqueceu daquilo que você está vivendo. Mas Deus nunca ignora um coração que espera nele. Deus viu tua espera, Deus viu tua perseverança, Deus viu as noites em que você chorou e os dias em que você continuou acreditando, mesmo sem respostas. Ana voltava ao altar, ano após ano, com o mesmo pedido, com as mesmas lágrimas e com a mesma esperança guardada dentro do coração. Os homens viam apenas uma mulher chorando,
propósito, porque a espera nas mãos de Deus nunca é desperdício. Quando você precisa de uma resposta, Deus já conhece tua necessidade. Quando você precisa de direção, Deus já conhece teu caminho. Quando você precisa de socorro, Deus já está perto de você. Talvez a resposta esteja demorando, porque Deus está preparando algo maior. Talvez a porta ainda esteja fechada, porque o tempo certo ainda está chegando. Aquilo que parece atraso pode ser proteção. Aquilo que parece silêncio pode ser Deus trabalhando. Onde teus olhos não conseguem ver, espere mais um pouco, ore mais uma vez, confie mais uma vez, creia mais uma vez, porque o mesmo Deus que sustentou Ana na espera também está sustentando você. E quando o dia da resposta chegar, você entenderá que nenhuma lágrima foi em vão e nenhuma oração ficou esquecida diante do Senhor. Deus viu tua espera, Deus ouviu teu clamor, Deus conhece tua dor, e Deus continua escrevendo uma história de esperança para a tua vida. Quem espera em Deus pode até chorar por um tempo, mas nunca espera sozinho.